Boa noite, Liga. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós temos uma convidada super especial, Andréia Gaui. Ela vai falar com a gente sobre criatividade, que é um dos temas muito queridos aqui da Liga, muito caros para nós, né? Vou passar a bola para a Andréia contar um pouco do envolvimento dela com a criatividade e com o Dia Mundial da Criatividade. Lembrando que hoje, infelizmente, o Marcelo não está com a gente, porque ele está no curso dele na ESPM, então, hoje é tudo nosso. Agora é com você, Andréia. Joia, Lia. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje o Marcelo até deu um spoiler, né? Ele foi meu primeiro professor de criatividade em janeiro de 2020. Olha só, né? Aí veio a pandemia e aí o negócio ficou ali parado. Mas a criatividade sempre esteve na minha vida. Gente, peraí, que deu um tilt aqui no meu computador. Ah, não, tá. Desculpem. Abriu um vídeo assim. E aí eu o reencontrei quando eu, né, fui chamada para ser líder do Dia Mundial da Criatividade. Eu fui lá atrás dele para chamá-lo para palestrar e infelizmente ele não podia, ele ia estar viajando, mas aí veio um monte de coisa que eu vou contar para vocês, né, na apresentação que eu tenho aqui, que eu acho, Lia, que eu fiz uma besteira. Sabe o que eu acho que eu fiz? Eu acho que eu entrei pelo meu outro Google. Se você quiser, eu estou com ela aqui na mão. Deixa eu só ver uma coisa. Será que eu consigo entrar de novo? Sair daqui e voltar? Porque eu abri um Google do meu prof, que é o e-mail que você mandou, e eu tenho um outro. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo participar. Ó, eu coloquei aí na tela. Eu vou sair e já volto, peraí. Beleza. Já voltamos, pessoal. Enquanto isso, se alguém quiser comentar um pouquinho, se já... Olha, já voltou. Já, não é. Que mulher rápida. Quer que eu pare, então, essa apresentação aqui? Pode parar, parar, que eu acho que fica melhor eu apresentar por enquanto, só para eu ir no ritmo. Mas é isso, gente. Bom, eu vou fazer as perguntas, se conhecem ou não, mas quero começar aqui. Eu vou compartilhar pelo Canva, porque eu tenho alguns vídeos e tal, para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí meu Canva? Estamos sim. Vou pôr em modo apresentação. Então, tá. Então, antes de mais nada, né, vou me apresentar um pouquinho mais. Eu sou Andréia Gaui, eu sou mãe, professora, autora de materiais didáticos, sou empreendedora, infoprodutora criativa e líder do Dia Mundial da Criatividade em São Paulo, ano passado. E como eu sou tantas coisas, né, sou professora de espanhol, professora de português para estrangeiros, nas redes, se vocês me acharem ali, eu só vou estar falando sobre criatividade. E aí eu falei assim, gente, mas o que eu sou, né? Porque as pessoas falam, você faz o quê? Se eu estou aqui com vocês, não cabe muito falar, sou professora de espanhol, né? O que essa mulher está fazendo aqui? E se eu estou lá numa palestra de criatividade, também não cabe. Mas quando eu estou nas minhas aulas, também não cabe falar, eu sou professora de criatividade, sabe? Não tem muito, né? Se me procura um aluno, quero ter aula com você. Ah, tá, eu dou aula de criatividade? Não, mas eu quero ter de espanhol ou de português. Então, eu hoje me denomino uma espalhadora de criatividade. Quando as pessoas falam, o que você faz? Eu falo, sou espalhadora de criatividade. Porque em todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, né, como mãe, gente, quem é pai, sabe que a gente precisa de muita criatividade, né, para driblar as crianças, todas as suas necessidades e tal. Como professora, eu faço das minhas aulas o mais criativas possível, né, eu dou aula basicamente para executivos, então, para tirar também aquela coisa muito quadrada, muito, né, só compromissos e muitas demandas, então vamos ter uma aula mais leve.
Materiais didáticos, obviamente, eu preciso, empreendedor, enfim, para tudo eu preciso de criatividade. Então, hoje eu sou uma espalhadora de criatividade. E eu adorei quando eu inventei esse nome. Não foi o ChatGPT que me deu, tá, gente? Tá falando aqui. Não foi, fui eu mesma que inventei, eu achei o máximo. E hoje, cada vez mais, eu consigo me apresentar como espalhadora de criatividade. Claro que eu tenho que explicar um pouquinho, né, de vez em quando. Mas, enfim. E eu quero trazer aqui para vocês essa frase que eu acho muito legal do Pablo Picasso, que todo ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. Então, hoje, eu pretendo destruir algumas crenças que vocês têm sobre a criatividade, tá? Para que vocês possam se conectar mais com a própria criatividade, entender esse processo e serem mais criativos no dia a dia, não só no trabalho, não só, né, com as crianças ou no que vocês façam aí, mas na rotina mesmo. E para começar, eu queria... Não, isso não estava lá na bio que o Paulo mandou minha. E, Gláucia, você, ó, a Gláucia já me conhece faz muito tempo. Eu quero saber qual que é a mentira aqui. Eu nasci no Chile, eu morei 3 anos na China, eu tenho medo de borboleta. Qual é a mentira? O que vocês acham? Quem quiser chutar, abre o microfone e vai falando. Oi, não escutei. Acho que o Paulo falou. A mentira é que você é chilena, Cachai? Cicatia, pô. Eu não estou vendo as mensagens, Lia, se você puder me ajudar aí, o que eles estão falando? Falaram que você tem medo de borboleta. Essa é a mentira. Essa é a mentira. E o Paulo disse que a mentira é que eu nasci no Chile. Tá bom. Todo mundo acreditou que eu morei na China, é isso? Eu morei na China. Tá bom. Xexeni, ok. Tá, joia, gente. A mentira o Paulo acertou, gente. Eu não nasci no Chile. A minha mãe é chilena, eu morei no Chile muitos anos, eu sou bilíngue mesmo, cresci falando os 2 idiomas, mas, gente, é uma vergonha confessar, mas eu tenho pavor de borboleta. Eu não gosto nem de ver borboleta desenhada, eu já melhorei muito por conta das crianças, né, porque a gente não pode transpassar esse medo para eles, né, passar para eles, então, assim, já teve até borboleta pousando aqui no meu ombro, e meu filho, nossa, mãe, a borboleta, eu, filho, tá linda, eu queria desmaiar, mas eu não podia fazer, então eu sim tenho medo de borboleta, gente, é uma coisa, alguém uma vez me falou o nome disso, porque tem um nome para essa fobia, teve uma época que era fobia, hoje só é um medinho, né, mas eu não me lembro o nome. Tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Além de trazer esse quebra-gelo, eu quero perguntar para vocês qual é a mentira que segura a sua criatividade? E por que isso? Eu morei na China, sim, 3 anos, eu morei no Chile 5 anos, e se eu posso dizer uma coisa que eu aprendi nesses 2 lugares, e de ter também uma família multicultural, é que existem verdades, na verdade, que nos contam, mas que são as verdades de cada um, e não necessariamente é uma verdade universal, né? Então, eu morei na China, vocês imaginam quanta coisa diferente tinha. Uma mãe chilena, um pai filho de sírio, um tio alemão, porque minha mãe casou com um brasileiro, que é filho de sírio, e minha tia casou com um alemão. Gente, às vezes a gente se encontra e existem crenças de cada cultura que não cabe na outra. A gente toma como verdade e isso também poda a nossa criatividade. Porque a gente acredita que não é possível fazer alguma coisa. E eu quero mostrar para vocês aqui 2 coisinhas da China. Uma é essa daqui, eu não sei se vocês já foram para a China, se alguém já foi ou já conhece a cultura. Na China, bebês não usam fraldas. E aí eles andam assim, com um bumbumzinho. Na verdade, o bumbum e atrás e na frente, com esse buraquinho. Ah, que coisa linda. Imagina, né? E aí você fala assim, meu Deus do céu, mas a fralda... Pois é, os chineses, eles foram talvez criativos por não terem dinheiro para fralda, talvez criativos para não poluírem tanto o ambiente com 1 bilhão de crianças, né, usando fralda, que todos em algum momento foram crianças, mais de 1 bilhão, né? Não sei por quê,
Mas é uma verdade que, para nós, isso seria impossível, né? Se eu chego para vocês e falo assim, não, meu filho não usa fralda porque ele vai andar com a calça chinesa. Vão falar que eu sou louca. Meus filhos usaram fralda, tá, gente? Eu não fiz isso. Eu não trouxe essa cultura para minha casa. Eu só trouxe a cultura de tirar os sapatos. Mas é uma verdade que a gente acredita e que pode, né? Vocês imaginam, assim, se alguém traz essas calças para vender no Brasil, vai falir, né? Provavelmente vai falir. De repente, uma adaptação entre a fralda e a calça que abra, sei lá, é uma nova coisa que pode dar certo. Se a gente trouxer toda a vibe ecológica, enfim, né? Ó, já comecei a delirar em pensar em produtos para isso. Não estava no script, gente. Mas alguém sabia disso daqui? Alguém já tinha visto isso? O Júlio falou que sim. Não? O Júlio fez assim que sim, que sabia. Eu não tô vendo todo mundo, tá, gente? Porque tô com a... E aí, eu quero falar assim, quem aqui consegue fazer um ângulo de 90 graus com seu corpo, simplesmente pegando naqueles trepa-trepa de brinquedo e levantar o corpo? Alguém consegue fazer isso? Não. Será? Nem quando vocês tinham 10 anos? Não? Vocês acham que isso é uma coisa simples de fazer? Fácil? Tipo, vou lá no parque? Para quem é da yoga, seja fácil. Talvez, né? Talvez. Pois é. E aí eu trago para vocês uma outra verdade. Vamos lá. Olha só, o tiozinho fazendo isso. 你多大？我今年多大？嗯，我68。68。哦，哦，很好。谢谢谢谢。tem 68. Pronto, gente, essa fui eu aparecendo na Band, meu momento estrela, apareci nos Brasileiros pelo Mundo, não sei se alguém já viu esse programa há muitos anos, ano passado, né, a minha cara tá igual, né, faz 15 anos isso, 20, nem 15 anos. E aí, de repente, eu tô no parque fazendo a entrevista e me aparece esse senhor fazendo isso, gente. Vocês viram a facilidade que ele fez isso? Se eu falo para alguém, você consegue fazer? Vai falar o quê para mim? Não, não consigo. É impossível. Quantas pessoas não pensariam que isso é impossível? E é nesse impossível, nessa mentira que a gente cria para a gente, que a gente poda a nossa criatividade. Porque a gente tem ideias, às vezes, que a gente vai falar assim, é absurdo, imagina. Não dá. Ou porque a gente não tem nem sequer a capacidade de pensar que alguma coisa é possível. Gente, o que tudo isso tem a ver com o WCD? É que eu achava impossível ser líder do Dia Mundial da Criatividade, porque eu nem sabia que isso existia. Né? Então, eu vou trazer aqui para você e para vocês e mostrar que o caminho nunca é linear. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Essa sou eu, aos 15 anos, também ano passado, né? No Chile, meu primeiro ano de escola do Chile, eu fui morar lá com 15 anos. E nessa idade eu queria ser publicitária. Tem publicitários aqui? Acredito que sim, né? Ou na Liga deve ter. Alguns. Meu sonho era ser publicitária. Por quê? Porque eu queria trabalhar com criatividade. Ponto. Eu queria criar. Mas não é linear, né, gente? Conheci o Marcelo Pimenta depois de muitos anos. Nesse trajeto aí dos 15 aos 45 da foto, eu me tornei professora de idiomas, me formei em administração primeiro, me tornei professora de idiomas e a criatividade ficou para trás até 2020, quando eu fiz o curso do Marcelo Pimenta. E eu voltei e falei, caramba, eu queria trabalhar com criatividade, né? Poxa, por que eu esqueci disso? Passou o tempo, veio a pandemia. Na pandemia, eu fiz este curso de uma instituição espanhola, né? A criatividade na sala de idiomas, nas aulas de idiomas, e eu falava assim, a hora que eu fiz esse curso, eu falei, gente, isso não existe no Brasil. Não tem um curso para professores de idiomas. Eu vou trazer isso para o Brasil. Eu fiz online, tá, gente? Na pandemia, não fui para lá, não, infelizmente, foi online. E nisso eu comecei a estudar muito sobre criatividade.
Eu tenho, não sei nem quantos livros que eu já li, acho que uns 30. Comecei a fazer todos os cursos de criatividade que eu achava. Comprei curso de 10, peguei curso gratuito. Tudo que vocês possam imaginar sobre criatividade, eu comecei a estudar. E nisso eu conheci, aí ó, aqui são alguns, tá, gente? Essa pilha tá bem atualizada, tem muito mais. Essa foto é do ano passado, tem muito mais aí. E nisso eu conheci o Dia Mundial da Criatividade. E essa foto mostra eu na primeira palestra. A primeira palestra mexeu comigo. A primeira palestra foi do Otávio Falcão. Não sei se alguém conhece o Otávio Falcão. Ele fala também sobre criatividade. Ele tem uma empresa que chama Catalisar. E nessa palestra eu falei assim, gente, tudo que ele fala, eu falo para os professores. Só que até então, eu tinha ouvido de alguns mentores, assim, criatividade não vai te dar dinheiro. Você não consegue vender criatividade. Infelizmente, ainda não conheci pessoalmente. Mas conheço o trabalho dele. E aí, nesse dia, uma chavinha virou para mim, porque eu olhei a sala, falei, tem gente falando sobre criatividade, tem gente escutando sobre criatividade, por que eu não posso trabalhar com criatividade? Gente, eu chorei, nesse dia eu chorei, e até ano passado, assim, final do ano passado, eu chorava quando eu contava essa história. Porque eu falei assim, mudou a minha verdade. E a verdade de vários mentores que me falavam que isso não podia acontecer. E aí, eu conheci o Dia Mundial da Criatividade, me inscrevi para tudo, abria coisa para se inscrever, eu me inscrevia. Vai ser voluntária, vai ser palestrante, até que eu recebi uma ligação deles falando, você se inscreveu para líder, e você foi selecionada. Eu falei, gente, eu me inscrevi para líder? Não lembrava. Falei, meu Deus, como assim? E o que é ser líder? Eu não sabia. Eu acho que eu queria tanto participar do Dia Mundial da Criatividade, eu me inscrevi para tudo e não lembrava que eu tinha me inscrito para líder. E foi aí que eu saí da plateia e subi no palco. Por isso que essa apresentação se chama assim. Eu fiquei na plateia por muito tempo e no ano passado o WCD me deu essa oportunidade de subir no palco. Quando eu conheci o WCD, eu tive um sonho de palestrar. Essa era a minha meta. Eu saí de lá falando assim, eu vou palestrar. Eu vou começar a palestrar sobre criatividade para todo mundo. Porque até então, eu falava para professores de idiomas. Eu fazia cursos para professores de idiomas. Eu tinha um workshop para professores de idiomas. Eu falei, não, eu quero para mais gente. Eu quero espalhar criatividade por onde eu passar. E esse sonho, que já era um sonho que quebrava as minhas crenças, porque eu não pensava em palestrar, não era uma coisa que era, nossa, eu vou palestrar, né, mundo afora falando de criatividade, me trouxe sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Isso é o mais incrível. E é aí que eu falo de novo, qual é a mentira que segura a sua criatividade? Algo que alguém te disse, algo que a nossa sociedade fala. Só que existem outras sociedades que falam o contrário. Na China, eles falam que está tudo bem andar de bumbum de fora, as crianças de bumbum de fora. Ou eles mostram que um senhor de 68 anos consegue fazer um ângulo de 90 graus com o corpo. E desses sonhos vieram sonhos que eu não sabia que tinha, então, fui curadora da Expo Longevidade pelo próprio WCD. Eles fizeram o que eles chamam de WCD Pocket, me chamaram para ser a curadora. Eu palestrei na SPM, né, fiquei muito, imagina, gente, eu queria estudar na SPM, eu estava palestrando na SPM. Eu tenho hoje meu podcast, que eu falei, não sabia nem como gravar o negócio, né? Na verdade, até a minha rede social eu falo, se vocês olharem ali no começo, gente, eu não sabia postar uma foto, né? Então, assim, são coisas que eu não imaginava fazer. André, mas agora você, né, tá ganhando rios de dinheiro, ou você é muito famosa. Bom, Paulo me mostrou ali que eu me senti famosa agora, você até... Aí ela sabe quem eu sou, né? Mas, não, gente, não é isso.
só que eu ampliei meus horizontes. E hoje também tenho o meu próprio evento, que é o Criativando, um evento que ativa a sua criatividade. E esse evento aconteceu a primeira vez no ano passado, no dia 4 de dezembro, e eu o idealizei em 3 semanas, que eu falei, eu preciso fazer um evento enquanto eu estou nessa energia de eventos. E esse ano, dia 2 de abril, já tem a segunda edição do Criativando. Então, assim, são sonhos que eu não sabia que eu tinha, gente. Se vocês me falassem, nesta mesma data, ano passado, André, você vai ser líder, você vai criar eventos, você vai ter podcast. Eu ia falar, que imagina. Gente, sabe como que eu entrei na primeira reunião com o WCD? Eu virei para eles e falei assim, gente, eu só fiz o meu casamento e as festas das crianças. Como que eu vou fazer esse evento? Né? E todo mundo riu, claro, né? Porque eu estava sendo muito sincera, muito sincera. E aí eu tive a parceria da ESPM, eu tive parceria da FAPCOM, eu consegui palestrantes incríveis que viessem falar, o evento foi maravilhoso, foi muito bom, e me deu, né, me abriu tantas portas que eu não imaginava. Então eu realmente saí da plateia e subi no palco. E eu falo que eu subi no palco da minha criatividade, não é o palco do brilho, dos holofotes, gente, que eu descobri que eu também adoro, tá? Adoro estar lá, o microfone, falando com um monte de gente, eu adoro, não sou tímida, vocês já devem ter percebido, né? Não tem problema nenhum para falar também, mas, assim, ter o domínio da minha criatividade foi o que me gerou tudo isso aqui também. E aí eu trago essa frase que eu amei, desse livro que é maravilhoso, super recomendo, o Ato Criativo, que é, não importa quais ferramentas você use para criar, o verdadeiro instrumento é você. Eu era uma das poucas, éramos 58 líderes, eu era uma das poucas que não era da área da criatividade, assim, né, marketing, publicidade, enfim, que as pessoas associam diretamente à criatividade. Éramos, acho que, 3 pessoas que não eram da área. Eu entrei na reta final, porque eles já estavam desde outubro, eu entrei dia 30 de janeiro. Eu não tinha experiência nenhuma em eventos, eu não tinha contato com ninguém, só o Marcelo Pimenta, era o único de criatividade que eu pensei na hora. Com quem que eu vou falar? E porque eu fui atrás do Pimenta, eu encontrei o Thiago Gringon, que é o coordenador do curso de criatividade, da pós de criatividade da SPM. Falei com ele nessa cara de pau que eu tenho, chamei ele para palestrar, ele gostou de mim e ele falou, eu vou conseguir a ESPM para você. Então, gente, eu fui esse instrumento, né? Eu não tinha tantas ferramentas, eu só tinha a mim e a minha cara de pau, só. Não tinha muita coisa. E aí, como, né, eu fui me abrindo, e como eu posso trazer para vocês aqui, as dicas que eu posso dar para vocês, né, de como se abrir para esses novos horizontes, já falei ali das verdades, então explorem mais, vejam se realmente essas verdades que vocês têm para si, sobre as ideias que vocês estão tendo, ou sobre o futuro que vocês imaginam, existe talvez em outro lugar. Não existe uma combinação que você possa trazer de uma outra realidade, seja cultural, seja etária, seja financeira, enfim, a gente tem que explorar conhecimentos, explorar realidades, explorar outras ideias, né? Foi o que eu fiz, eu descobri o WCD porque eu estava fuçando, eu sou muito fuçona, eu adoro esse verbo fuçar, eu fuço. Eu fucei e eu achei o WCD. E de 2023 para cá, o WCD mudou a minha vida. Gente, eu falo que tem que ir para qualquer coisa do WCD, vale a pena. Uma palestra, um workshop, um evento, as lives que eles estão fazendo de vez em quando, é menos, eles estão crescendo nessa parte, né, das redes sociais, mas assim, é incrível, porque a vibe deles é de paixão pelo que estão fazendo. E
e vocês vão ter novas ideias, vocês vão ouvir pessoas que falam para vocês, olha, eu era uma simples professora e virei uma líder do Dia Mundial da Criatividade, né? E assim como eu, tem muitas outras pessoas que trazem a sua... Eu tive muitos palestrantes na Expo Longevidade, que aí a Expo Longevidade era para o público 60 mais, eu trouxe muitos palestrantes 60 mais, pessoas que mudaram a vida completamente. Aí eu tenho uma amiga, que ela tem hoje 68 anos, e a palestra dela foi, não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz. E ela, com 67 anos, aprendeu a dirigir barco. Ou seja, né? Ela não faz o ângulo de 90 graus, gente, mas ela faz um monte de coisa que talvez as pessoas 60 a mais já falem assim, não é para mim. Nem 60, né, gente? Às vezes os 40 mesmo, como eu, não é para mim. Então tem que explorar. Explorar é uma coisa muito importante para a gente estimular a nossa criatividade. Se arriscar. Eu acho que quem não arrisca, não petisca. Eu tenho ali na minha comunidade, né, tenho os alunos, pessoas que passam pelas minhas consultorias, que são assim, mas e se não der certo? Gente, você só vai saber se você jogar para o mundo. Se não jogar para o mundo, se não trocar, se não mostrar, como que você vai saber que dá para melhorar? Tem um livro que, inclusive, foi o Pimenta que indicou na pandemia, eu lembro que foi o Grande Magia. Não sei se vocês todos já leram, né, mas o Pimenta recomenda esse livro, e eu lembro que foi ele que recomendou, e eu li, que é da mesma autora do Comer, Rezar e Amar, e ela diz que ela tinha um colega que escrevia muito melhor que ela, mas ele nunca teve coragem de colocar seus livros no mundo. Ela ficou famosa após o 8º livro. Ou seja, foram 8 livros fracassados, porque ninguém sabe nenhum livro dela antes do Comer, Rezar e Amar, né? Ninguém conhece. Ela se arriscou, e ela foi indo, ela foi pondo, ela foi até ela melhorar. Esse amigo não existe. Quem quer falar, pode falar. Eu aqui levantei a mão. Essa história da autora do Comer, Rezar e Amar, e autora desse livro Grande Magia, é isso, né? Grande Magia, o nome dele, né? Esse livro, para mim, foi, assim, também o divisor de águas. Ele me abriu também muito a cabeça. Eu gosto demais. E eu já gostava dessa autora por causa do Comer, Rezar e Amar, né? E, exatamente, esse livro é fenomenal. E essa história dela é bem parecida também com a da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, porque também foi uma pessoa totalmente desacreditada, né? Estava na pior, assim, devendo o mundo, e acreditou na ideia de que uma história sobre um bruxinho poderia ser um sucesso, né? Então, eu acho que foi uma questão de confiança criativa, né? Também. E de realmente arriscar, né? De falar assim, gente, se eu não fizer... É o que eu falo sempre, o não a gente já tem. E a gente precisa tentar. E aí a gente precisa entender por que a gente teve um não. Para poder mudar. Amanda, pode falar. Tem uma frase que eu sempre escuto e que eu tendo a... Quem já leu aquele negócio de perfil, eu tenho... Não sei se eu falar do Enneagrama. O Enneagrama, o meu é o 6, que é o medo. Então, é um exercício para mim fazer as coisas com medo. E aí, sempre tem aquela coisa, faz com medo mesmo. É isso mesmo. Eu tive uma mentora que ela falava uma frase que eu achava linda. Coloca a fralda e vai. Né? Tá se borrando? Coloca a fralda e vai. Eu adorava essa frase. Eu não gostava da mentora, gente. Ela foi uma das mentoras que me disse, não, você não pode vender criatividade. Mas essa frase fez todo sentido para mim. Porque é isso, a gente precisa achar ferramentas para a gente se sentir um pouquinho mais seguro e ir mesmo com medo. Porque, gente, vocês imaginam como eu estava? A primeira reunião que a gente fez presencial na prefeitura com WCD, teve uma líder que, assim, não, eu tenho uma agência de eventos, todo mundo, mas ela falava, todo mundo já tá sabendo que vai ter que trabalhar no evento, Eu olhei para aquela mulher e falei, gente do céu, eu tô lascada.
Eu não sei nem os nomes que eles estão falando das coisas, eu não entendia. Nomenclatura de coisa de evento, gente. Eu não estou mentindo. Tipo, eu tenho um caderninho cheio de palavra estranha, que para mim era tudo. A mulher não sumiu? Ela não fez o evento. Ela não fez o evento. E aí eu perguntei, falei, aquela menina, nem lembro o nome dela. Aí falava, André, ela desapareceu. Ela desapareceu do mapa. Eu falei, tá vendo? Né, eu fiquei intimidada por uma pessoa que se mostrou tão bambambam, e no fim eu fiz muito melhor que ela, porque eu me arrisquei. Eu me arrisquei em aceitar, eu me arrisquei em ir atrás do Marcelo. O Marcelo me deu, não. Tadinho, não foi por maldade, foi porque ele é para a China, inclusive. Ele me falou, não. Eu poderia ter saído de lá, gente, cabisbaixa, porque a minha meta daquele dia era falar com o Marcelo. Eu poderia ter saído de lá e falar, bom, vou embora, era uma manhã de sábado, meus filhos aqui em casa, eu vou perder minha manhã? Não, vou para casa. Não, eu fiquei. Eu arrisquei, e aí eu conheci o Gringon. Né? Então, assim, a gente precisa arriscar. É óbvio que não é para vender a casa, nem entrar nesses jogos de agora tá, né? Todo mundo, né? Esse risco que a gente precisa correr. Mas é de dar a cara a tapa e falar, deixa eu tentar. Gente, se não desse certo, ninguém ia saber quem eu era. Essa mulher, eu não lembro mais o nome dela, e ela não deu certo. Eu lembro da situação, porque mexeu comigo. Mas a gente tem muito medo, às vezes, de arriscar, porque a gente tem medo do que os outros vão falar. A gente tem medo do que, né? Meu Deus do céu, eu vou ficar falado, as pessoas não vão gostar. Enfim, né? Vão me ridicularizar, E, gente, às vezes as pessoas nem lembram mais da gente. Acabou, passou. A gente não é tão importante assim. Então, eu falo, a gente tem trabalho de rede social, que o povo tem tanto medo. Ai, tenho medo de gravar vídeo, ai, tenho medo de aparecer. Gente do céu, depois, ó, é só fechar e acabou. Ninguém vai nem lembrar. Tá tudo bem. E por último, E por último, soltar. E esse soltar, gente, é soltar essas crenças, é soltar as limitações, mas também é soltar as ideias, é trazer ideias para o mundo, aquelas mais bizarras, aquelas que você vai falar assim, meu Deus do céu, ninguém nunca... Será? Será que ninguém nunca vai querer? Um dia pode acontecer, às vezes no momento certo, na região certa, com a pessoa certa. Se você não soltar, e aí eu acho muito legal, o Otávio Falcão, ele fala que não é sair da zona de conforto, é sair da zona de controle. E a criatividade tem muito a ver com isso, né? Soltar o nosso controle. Porque a gente quer pôr uma ideia no mundo, mas só se for para dar X, Y, esse é o resultado que a gente quer. Eu trouxe o WCD para o mundo, eu não sabia o que ia acontecer. De verdade, gente. Inclusive, eu perguntei, na mesma reunião que eu falei que eu não sabia fazer nada, eu falei, se eu não achar nenhum lugar para fazer, eu posso fazer no salão do meu prédio? Gente, isso está gravado, eu vou pedir essa gravação um dia para eles, porque realmente eu falei isso. E todo mundo riu. Eu falei, gente, eu quero fazer de algum jeito, eu quero explorar esse momento, eu quero me arriscar, e eu solto o controle. Se não der, eu faço no prédio. Mas é isso, e às vezes a gente não solta. A gente não solta a ideia porque a gente tem medo que o outro roube, a gente não solta porque a gente tem medo que não dê certo. Tem tantos porquês, né? E, incrível que pareça, a Amanda falou do Enneagrama, também estou estudando isso, a gente também tem medo que dê certo. Porque o dar certo também tem consequências. A minha vida teve muitas consequências, gente. Que foram consequências que a gente teve que se adaptar. Por exemplo, hoje eu trabalho muito mais. Mas com muito mais paixão, muito mais amor, né? Com muito mais retorno. E continuo dando aula, tá, gente? Continuo e amo o que eu faço, adoro dar aula. Mas eu tenho os eventos, eu tenho uma palestra numa quinta-feira às 7h30. Tudo isso, gente, tudo isso faz com que a gente, né, se a gente não explora, não arrisca e não solta, a gente está podando a nossa criatividade. Ah, eu quero fazer um teste. Eu perguntei se tinha teste e me falaram que não, eu quero depois isso. Acabei de ver aqui. E, gente, para fechar, eu quero pôr um vídeo para vocês. A gente vai assistir, talvez vocês já tenham assistido, mas eu quero trazer para vocês uma visão do ponto criativo
da criatividade. E eu aprendi isso dentro do curso do WCD, tá? Não foi uma invenção minha, infelizmente, mas eu acho genial e eu passo isso para frente, porque eu acho maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu não sei se vocês já viram esse filme. É o Showman. Já assistiram esse filme? Ainda não. Não, nem eu. Tá? Então não importa. Já Eu assisti. nunca assisti o filme. Só que é um musical. E tem uma música que é linda, que é This Is Me. E a história, eu vou falar aqui porque eles estão falando inglês, não sei se todo mundo fala inglês, eu vou resumir, que essa é uma atriz, gente, ela é conhecida, ela é famosa. E nos ensaios, ela tinha uma música, que é essa This Is Me, para cantar, e ela se segurava, até que teve o dia que ela soltou. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver ela soltando, e eu vou trazer uma análise sobre essa soltura dela, por assim dizer. Vamos lá. Applause. It was a sort of otherworldly experience. It was one of the... We filmed it. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Pronto, gente. É incrível, não é? Eu vou voltar, vou parar de compartilhar. Só um pouquinho, quero fazer a análise aqui, criativa, desse vídeo. Ela chegou com medo. Vocês viram como ela estava no começo? Ela estava contida, ela estava segurando a força dela. Ela afastou, né, aquele negócio que eu não sei como pedestal. Ela foi se soltar. E ela teve alguém ali. Vocês viram que teve um cara que levantou e foi, né? Ele ajudou. E ela foi se soltando, e ela foi fazendo o quê, gente? Ela foi contagiando todo mundo, espalhando o poder que ela tinha. Então, eu quero fechar aqui com vocês para falar. Se soltem, tirem esse pedestal, tirem esse medo que segura vocês. Às vezes, vocês podem ser aquele cara também. Não necessariamente vocês precisam só o brilho do momento, né? Mas encontrem também quem é essa pessoa que vai levantar vocês e que vai fazer que vocês se sintam. Gente, até o Hugh Jackman estava chorando. Ela é famosa e ela tinha medo. Ela é famosa, ela está em Hollywood e ela estava se contendo. Isso é do ser humano. Ela tinha esse poder. E vocês, e todos nós, temos o poder da criatividade. E ele é um superpoder. E quando a gente tira o pedestal da frente, quando a gente solta e quando a gente mostra para os outros, a gente vai achar a pessoa que nos apoia. A gente vai achar quem se contagia com a nossa ideia e com a nossa energia. E a gente vai sentir eu não sei, aquele poder que aquela mulher estava sentindo. E eu falo por experiência. A hora que eu subi no palco, a primeira vez, eu senti todo esse poder. E eu me mantive no palco da minha criatividade, para trazer todo o trabalho que eu fiz esse ano, e por isso que tem dado frutos. Mas, eu acho que finalizar com esse vídeo, eu tenho até a bibliografia, gente, mas acho que nem vale mais a pena. Porque assim, eu acho esse vídeo tão incrível, e eu quero deixar vocês com esse vídeo, para que vocês pensem, né? Em que fase da criatividade vocês estão, e aonde vocês podem chegar. E é isso, gente, eu só quero agregar aqui, alguém falou, o Wolverine estava incrível nesse filme, ele está incrível em todos os filmes, gente, é só um adendo, assim, que tipo... é só um adendo, que eu não podia segurar.
Se você quiser, Andréia, depois você me manda, aliás, se você quiser compartilhar com a gente a apresentação, porque daí tem a bibliografia Pode sugerida. compartilhar aquela que eu te mandei, pode compartilhar. Eu compartilho com eles, né? Porque tem as suas indicações estão muito bacanas para quem quiser se aprofundar em. Na verdade, não, eu acho que eu vou ter que compartilhar, gente. Tem uma coisa que eu esqueci, só para mostrar aqui para o pessoal. Eu acho que vale a pena, né? Vocês estão bem? Sim. Ah, tá. Aqui, gente, bom, aí eu pus o vídeo. Essa frase, que é de outro livro também que eu li, que é incrível. Quando você se torna criativo, o mundo não vai mudar. Você vai, e talvez assim o mundo mude. Né? É muito legal, porque é isso mesmo que acontece. E aqui são alguns dos livros que eu li, gente, mas que foram os que eu usei aqui para me basear, que é o Roube como artista, que quem não leu, recomendo. O ano passado, na minha comunidade, eu destrinchei o Roube como artista, dei 10 aulas em cada unidade, né, e a gente ia falando, Gláucia está aí para falar, né, que foi muito legal, e esse ano eu vou destrinchar os outros 2 livros dele, que é Mostre Seu Trabalho e Siga em Frente, Grande Magia, que eu já citei, Despertar Criativo, que é esse, que veio essa frase, né, que você muda, talvez o mundo mude, A Coragem de Ser Imperfeito, que tem tudo a ver com esse medo que a gente tem, né? Então, quem não leu, o vídeo também dela, o TED, que ela tem, a palestra, está na Netflix, é incrível. O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que todo mundo, né, falam muito que é a Bíblia da criatividade. Eu, particularmente, não acho, tá? Mas ele é bom para quem quiser, tem ali uns exercícios. E o último, que eu acho maravilhoso, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, que para mim foi, esse sim, eu não sei cadê, gente, aqui, foi um dos melhores livros que eu já li de criatividade, porque ele tem muito a ver com o que eu vivo, que é uma vida criativa. É o que eu falei para vocês, a criatividade, o que eu trago não é a criatividade no trabalho, na inovação, né, é no dia a dia. É você perceber o poder da criatividade numa cena como essa, né, num jantar que você está fazendo, num dia não tão bom, num passeio com a família, enfim, esse para mim, e o ato criativo fala disso, né, para mim a criatividade, ela é um estilo de vida. Então, e quanto mais a gente se conecta, mais fácil fica resolver problemas, ter ideias. E aí eu agradeço vocês, deixo aqui as minhas redes, né, a minha rede, que é a Andréia Gaui, e trouxe também do World Creativity Day, porque, de verdade, procurem, vejam, hoje, eu acho que a gente tem mais de 70 cidades inscritas, então vocês podem se inscrever, é gratuito, vai ser dia 21, 22 e 23 de abril, dia 21 de abril eu sei que é difícil, né, gente, é feriado de Tiradentes, depois do domingo de Páscoa, da Semana de Santa, mas 22 e 23, de repente, dá para ir, vale a pena, porque pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Então, procurem, pesquisem, me perguntem também, não sei todas as cidades hoje, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição. E agora deixar aberta aí para vocês. Vamos deixar aí agora para as perguntas, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas quero que vocês levantem a mão e falem, pessoal. Quem quer começar? Não? Senão eu vou, hein? Então eu vou. Tímido. Todo mundo meio tímido. Vamos lá, então deixa eu comentar uma coisa. Primeiro que eu tô com um evento que eu quero colocar no World Creativity Day, né? Então, conversei com a Andréia me conectou aí com uma pessoa. Por coincidência, o evento caiu no mesmo período do Dia Mundial da Criatividade, e daí eu pensei, não existem coincidências. Então, isso quer dizer que eu preciso conectar esse evento com o Dia Mundial da Criatividade, que é o CM Summit, que é um summit justamente para pessoas que trabalham com comunidades, como eu. A gente vai tratar do tema de comunidades e creators, né? Então, criadores de conteúdo. Eu acho que faz todo sentido com a temática de criatividade, então eu estou tentando fazer esse link desse meu evento, que vai ser no Learning Village, na Vila Madalena, ele fazer parte da trilha também do evento
maior, que é do Dia Mundial, né? E uma coisa que também queria comentar, Andréia, quando a gente fala sobre explorar mais, se arriscar, as pessoas que são naturalmente assim, e eu me sinto uma dessas pessoas, né? Às vezes a gente é chamada de falta de foco. Dizem que a gente não tem foco, né? Como que você encara esse tipo de crítica? Sinceramente, Lia, uma coisa que eu aprendi, eu acho que por muito tempo até eu segurei esse meu lado, porque eu estava focada na maternidade, né? Então foi uma escolha que eu tive. Quando eu comecei a explorar a criatividade, gente, é tanto projeto que aparece na minha cabeça, que às vezes eu fico doida, assim, tipo, e aí eu entendi que, eu entendi como funciona o meu processo criativo, e isso é uma das coisas que eu gosto de ensinar para as pessoas também, eu tive uma imersão ano retrasado sobre isso, né, de como você entender o seu processo criativo, que a hora que você entende o seu processo criativo, você também controla isso. Eu falo que eu era um caos criativo, né? O caos, ele faz parte da criatividade, é gostoso, aquele momento que borbulha. O problema é que eu vivia assim. E aí, às vezes, eu não dormia direito, às vezes eu ficava com uma ideia, eu parava, porque vinha outra ideia, né? Geralmente é o que a gente faz. O que eu entendi? Que, primeiro, eu entendi meu processo criativo, eu entendi as minhas fortalezas, Lia. Isso é muito importante, porque tudo que eu tô fazendo, tem gente que fala assim, André, como que você dá conta de fazer tudo isso? Detalhe, eu tenho 2 crianças pequenas, eu cuido da casa, eu cuido da rotina deles, meu marido viaja pra caramba pra China, ou seja, não é daqui do lado, né? Eu não tenho rede de apoio, e as pessoas, hoje eu entendo como que eu dou conta, é porque eu trabalho as minhas fortalezas. Então, assim, a hora que eu quero fazer uma coisa que é difícil para mim, é óbvio que vai demorar mais, que vai ser pesado, e às vezes é o que acontece, a gente quer se adaptar ao meio, ao que a sociedade fala. De novo, qual é a verdade que está podando a sua criatividade, né? Ou a mentira. E aí você quer fazer aquilo, e você fala, poxa, mas não sou eu. Eu vou te dizer, eu não escuto podcast. Eu montei meu podcast. E aí um professor meu falou assim, André, então monte o podcast que você gostaria de ouvir. No podcast tem, no máximo, 20 minutos, no máximo. Acho que o primeiro e o último capítulo tem 20 minutos. Agora vou ter entrevistas, vou ter mais gente. E fluiu super bem. Por quê? Porque uma das minhas fortalezas é a fala. Às vezes é uma fraqueza, né? De que eu falo demais, vocês estão vendo. Mas, assim, quando eu uso para o bem, aquele poder que pode ser para o bem ou para o mal, me ajuda. Agora, não adianta eu falar para você que eu quero pintar. Gente, eu desenho e pinto, que é o ó do Borogodó. Se eu falar assim, agora eu vou usar toda a minha criatividade para virar pintora, artista, acabou. Não vai ser. Então, eu acho que isso, Lia, é uma coisa que ajuda na nossa criatividade, a entender. Você está fazendo isso com as suas fortalezas, ou você está querendo fazer com as fraquezas? Aquilo, não, mas eu preciso melhorar isso. Não é que a gente não precisa melhorar, gente, claro que a gente precisa. Mas, às vezes, a gente deixa de lado a fortaleza. E tudo fica mais pesado. Não sei se eu respondi, e aí o que acontece? Eu tenho muitas ideias, mas eu trabalho as fortalezas, então eu concluo as minhas ideias. Então, é muito importante o autoconhecimento, no fim das contas, né? Criatividade tem muito a ver com autoconhecimento. Né? E aí vem o explorar também, porque assim, eu posso me conhecer até um certo ponto. Até o Murilo Gão, ele falou isso outro dia, eu vi um post dele falando disso. Mas a hora que você fala assim, eu me conheço, você também está se limitando. Eu não sabia que eu era capaz de montar eventos. Não sabia, gente. E eu sou capaz de montar eventos. Os 2 eventos que eu fiz para o WCD foram incríveis. O meu evento que eu fiz ficou maravilhoso em 3 semanas. Então, assim, é uma capacidade que eu tenho. Talvez não seja a sua. Também aceitar as limitações, né? Também, pedir ajuda. Eu não tenho problema nenhum de falar, gente, ontem eu estava tendo uma reunião porque eu vou fazer agora uma série de workshops em parceria com alguns profissionais. Eu falei, gente, eu odeio lançamento. Não sei fazer lançamento. Vocês querem fazer lançamento? A gente faz, mas vocês organizam, porque eu me estresso.
É uma fraqueza que eu tenho. Já fiz lançamento, já fiz mentoria para lançamento, já fiz... Gente, foi o ó. Então, assim, ter essa flexibilidade, e aí que tá, a criatividade te dá isso. Quanto mais você explora a sua criatividade, mais você fica flexível, resiliente. Né? Então, o autoconhecimento está totalmente conectado. Só que cuidado para não ter esse autoconhecimento e falar assim, é isso, ponto final. Porque eu acho que a criatividade ela não tem fim. Nem o nosso autoconhecimento, porque a gente não sabe. Isso que eu ia comentar. A gente está a vida inteira se autoconhecendo, porque a gente nunca é a mesma. A gente passa por períodos, né? Eu sou uma aos 30, sou outra aos 40, serei outra aos 50, aos 60. Uhum. Uma casada, uma solteira, uma com filhos, uma num trabalho X, outra num trabalho Y, e assim a gente vai, né? Então, a gente tem que ter essa abertura de mente para poder... E aí vem o soltar também. Soltar essas coisas, né? É assim, ponto final. Gente, quando me falam assim, eu sou... Sabe a Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, ponto final. Gente, isso não existe. Na criatividade, isso não existe. E esse soltar, para mim, pelo menos, tem um tanto de místico também, né? Um soltar que ele vai para o místico, vai para o espiritual também, né? Claro que para algumas pessoas que são mais céticas, não têm uma espiritualidade, talvez vá para um outro lugar, né? Eu acho que acaba virando tudo conexões. Seja místico ou não, o que eu tenho, eu te conheci no Creative Mornings. Eu conheci o Creative Mornings porque eu estava no WCD. A gente conversou porque a gente estava sentada do lado. Eu falei que eu tinha sido aluna do Pimenta, e você, eu sou da... Olha só. São conexões. A gente se conectou, a criatividade me conectou com muita gente legal. Né? E aí, é isso, o soltar também de você se abrir, de você querer... Aí entra tudo, né? O explorar. Eu explorei o Creative Morning, nem conhecia, fui lá, vou lá. Naquele dia eu estava com um amigo que eu conheci pelas redes sociais, eu levei ele porque ele tinha um projeto que ele queria anunciar, sabe assim? E aí vão conexões. E a criatividade, ela dá isso. Só que o que acontece? Muita gente segura a sua criatividade, igual esse amigo da autora, né, do Como Rezar e Amar, que não mostrava os livros, porque ou não está bom o suficiente, ou a pessoa pode, vão roubar minha ideia. Então, eu não vou compartilhar minha ideia com ninguém. Gente, já roubaram a ideia minha, tá? Mas eu não tô nem aí, eu continuo compartilhando, porque eu acho que sempre alguém pode agregar para mim. E outra, eu acredito que ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Não melhor ou pior, não é isso, mas é diferente. E as pessoas se seguram, não soltam suas ideias, não compartilham, porque tem medo. Né? Então, assim, os 3 pontos que eu trouxe para vocês fizeram parte do meu processo como líder do Dia Mundial da Criatividade, mas eu os identifiquei e eu trouxe eles para o meu dia a dia também, para eu poder manter, porque eu amei fazer o que eu fiz. E confesso, gente, eu comecei esse ano assim, caramba, o ano passado foi tão incrível, o que eu vou fazer esse ano para que seja tão incrível quanto? Porque foi bom demais, e às vezes a gente não sabe que dá para ser melhor. Eu também me limito de vez em quando, mas eu continuo me arriscando, me jogando, soltando as rédeas, vambora. E está sendo muito bom também. Então, quando eu preparei essa palestra aqui para vocês, de contar, não é só sobre o evento em si, mas sim o impacto que isso tem na vida da gente, e de repente começa com uma palestra que você está indo. Talvez seja essa, talvez seja uma no WCD, talvez seja outra aqui da Liga. A gente nunca sabe, mas enquanto a gente não estiver disposto a explorar, né, a se surpreender também, a vida vai continuar a mesma. E aí, gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal está meio tímido. Júlio, você está com o microfone aberto? Vai falar? Uma coisa que a Andrea falou, né, sobre terminar as coisas, né?
o coiote, né, ele nunca pega o papaléguas, porque toda hora ele muda de plano, né? Ele tem um plano novo toda hora. Se ele caprichasse um plano, né, eu fiz esse plano até ele dar certo, ele pegaria o coiote. E é um problema isso mesmo, né? A gente começar a ter muita iniciativa e pouca acabativa. Adorei muito essa coisa que você disse, né? A gente precisa controlar os pensamentos para não começar muita coisa, né? Legal, isso é importante ressaltar isso, né? É isso aí. Mais alguém, gente? Se não pergunta, eu não sei se porque foi bom demais, tá tudo claro e tá ótimo, boa noite, ou se foi ruim demais, gente, já não sei nem Tem o que uma falar. coisa que você falou, de falar assim, as pessoas não falam as ideias porque tem medo que as pessoas roubem. Eu tenho uma conhecida que ela me fez mudar de ideia esse aspecto, que ela fala isso também, assim, que alguém pode até pegar a minha ideia, mas ela vai sempre fazer diferente de mim, mas também é colocando suas ideias no mundo que você vai encontrar, às vezes, a pessoa certa para te levar para o lugar certo. Porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. Amanda, eu tenho projetos com professores da Suíça, da Argentina, de Portugal, e eu nunca vi ninguém presencialmente. Eu conheci todo mundo online, por causa da pandemia, né? E eu fiz livros, eu fiz cursos, eu ganhei dinheiro, dividi o dinheiro com as pessoas, sem nunca ver a pessoa presencialmente. Então, assim, claro, talvez eu tenha dado sorte de ter conhecido gente muito legal. Talvez porque eu seja essa pessoa também que adoro pegar as pessoas e montar o projeto, né, e trocar. Mas se eu não tivesse tentado, eu não teria feito basicamente nada na pandemia, de verdade. Eu tenho livros publicados, meu primeiro livro é um livro que eu tive a ideia há mais de 10 anos, quando eu morei na China. Eu tive a ideia de escrever um livro de português para estrangeiros. Eu nunca tive como, sabe, aquela coisa, sozinha eu não consigo. Aí eu conheci a minha sócia hoje, olhei, gostei dela. No segundo encontro, eu falei para ela, tem um livro para escrever, quer escrever comigo? E hoje a gente é super amiga. A gente escreveu o livro, a gente abriu um canal de professores, professor de idiomas e tal. Hoje está meio parado esse projeto, porque eu segui o caminho da criatividade, e ela está na maternidade, ela está, né, tendo agora o segundo filho e tal. Mas a Gláucia é dessa época, olha quanto tempo que a Gláucia está aqui com a gente, né? Conheci a Gláucia por isso, outros professores por isso, tem essa amiga, né, que a gente não sabe se é para a vida, mas é uma amiga muito importante na minha vida, porque eu tive coragem de chegar e falar para ela, eu tenho um livro para escrever, quer fazer comigo? E às vezes a gente não faz isso porque a gente não, a Lia falou, né, a gente não sabe pedir ajuda, a gente não sabe, gente, para mim era difícil organizar minhas ideias, hoje eu consigo fazer Matias, muita coisa sozinha. Mas eu gosto de trabalhar em conjunto. E eu continuo procurando parcerias com pessoas que eu nunca vi presencialmente para fazer meus projetos. Isso é a coisa da economia criativa, né? Justamente. De você trabalhar com pessoas em projetos em conjunto, e às vezes você realmente nem conhece a pessoa pessoalmente, né? Que bacana que a gente tem essa possibilidade, né? Que a economia criativa traz para a gente. Né? É isso. Mais alguém? Ai, me deixem aqui sozinha. Cledmir. Oi, Cledmir falando. Oi. Não, isso muito bem, assim, né? Colocado aí para o André, mas eu fiquei pensando, vocês estão ouvindo bem? Sim. Aí eu fiquei pensando no vídeo aí que ela passou, né? E às vezes é isso mesmo, né? Às vezes você tá incomodado com alguma coisa ou tem medo, né? De despertar aquilo que você tem dentro de você. Aí só rapidinho para eu finalizar aqui que eu queria falar em relação a esse vídeo. A gente fez uma dinâmica na empresa, porque todo mundo se conhece como gestor, né? Eu é o coordenador da parte de logística, e você não conhece a pessoa de verdade, né? Então, eles pediram para que a gente fizesse alguma coisa que fosse totalmente fora do padrão de trabalho, né? E que a gente se encontrasse numa reunião.
e que você pudesse levar alguma coisa, né? Que se você tocasse e tal. Aí as pessoas ficavam lá muito tímidas, né? E uns falaram, outros contaram uma piada, e eu cheguei lá, eu tinha um boneco, né? O de fantoche. Aí eu deixei parado lá no local, né? E as pessoas ficaram com curiosidade. E quem é esse fantoche? Que é isso aí? Aí eu disse... aí eu fui lá, né? Peguei... Assim, eu nunca trabalhei com isso, nunca fiz. Aí eu peguei ele, aí comecei a cantar. Wise men say, only fool worship him, but I can't help falling in love with you. Rapaz, aí o pessoal disse assim, rapaz, eu não conheço, como é isso aí? Aí começaram, as pessoas ficaram perguntando se eu queria levar esse boneco para as festas dos filhos dele, já pensou? Não, ele vai ter que ir, agora você vai ter que ir para a festa do meu sobrinho, o outro não, você começaram, mas eu fiquei com medo, né, de fazer. Olha lá, por que o medo? Vai lá fazer, vai que você gosta. Descobre uma nova profissão. Às vezes um novo negócio pode surgir. Um novo negócio, daí, né? Ganha um extra. Tanta coisa. Se diverte. Se diverte, Mas eu brincava com meus sobrinhos, né? Eu tinha esse fantoche, só que eles cresceram, já tá tudo grande, aí eu não brinco mais. Muito bem, gostei. Bom, se ninguém tiver mais nada, a gente pode encerrar por aqui. Não? Podemos? Então tá bom, vamos encerrar. Andréia, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua contribuição. Foi sensacional, eu curti demais. E eu tenho certeza que para vocês também vai despertar aí uma pulguinha criativa, né? Todo mundo vai sair com uma vontade de ser um pouco mais criativo no dia a dia, com certeza. Espero ter cumprido a minha missão de espalhar criatividade, gente. Se alguém tiver uma ideia essa noite, vocês contem amanhã lá na comunidade. Isso aí. E em breve a gente anuncia aí as próximas super aulas, vai vir coisas muito bacanas por aí, então fiquem ligados. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Eu queria o link Andréia, eu queria o link do vídeo, você manda? Você tem aí? Esse vídeo do filme? Do filme? Posso mandar aqui no chat? Espera aí. Aí, eu vou adorar. É bom, né? Esse vídeo é lindo demais, gente. É lindo mesmo. O filme é incrível. Você não assistiu o filme? Não? Eu fiquei com vontade de assistir o filme. Eu tô com vontade faz um tempão. Assiste o filme, mulher. O Wolverine tá incrível. Pois é, né? E é dele, gente. Eu fui assistir Wolverine sozinha no cinema, só porque era ele, e não assisti esse daí. Assiste que é legal, bem legal. Obrigado, boa noite para vocês. Tchau, galera. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.